bem com vocês? E aí, preparados para a gente dar continuidade àquele assunto que nós estávamos tratando a semana passada? Eu espero que sim, hein? Eu estou animada, a gente precisa seguir aí e não perder o ritmo, beleza? Semana passada, nós estávamos falando do quê? De paisagens naturais, daqueles 3 continentes, né? Que a gente não pode esquecer: Europa, Ásia e Oceania. Essa semana nós vamos continuar também com as paisagens naturais, só que vamos mudar um pouquinho o foco. Essa semana nós vamos falar do quê? Não mais de relevo, vamos falar de hidrografia e domínios morfoclimáticos. Meu Deus! Professora, o que é domínio morfoclimático? Horas. Vocês já aprenderam isso lá no sexto, sétimo e oitavo ano, que são aqueles domínios onde tem a relação da vegetação com o clima, que forma uma paisagem única para aquele lugar, né? Então, por exemplo, no Brasil tem aqui a Caatinga, né? O domínio de Araucárias, o domínio amazônico, e aí no mundo também existem outros domínios morfoclimáticos que nós vamos estudar hoje, ok? Vamos começar por hidrografia. O que é a hidrografia? São todas as águas que compõem uma região, um país ou um continente que seja, ou até mesmo o planeta todo, né? A hidrografia, ela é formada pelo quê? Pelas águas doces e salgadas, né? Ou seja, pelos mares, pelos rios, pelas águas subterrâneas, pelas águas de geleiras que estão congeladas, né? Mas tudo faz parte da hidrografia. Hoje, nós não vamos pegar águas de geleiras e nem águas subterrâneas. Nós vamos falar exclusivamente do quê? De mares e de rios, ok? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os oceanos, né? Quais são os oceanos que banham aí essa região que nós estamos estudando? Vamos começar aqui pela Austrália. Deixa eu pegar meu canetão aqui. Quando a gente fala de Austrália, nós estamos falando de uma região, uma parte banhada pelo Oceano Pacífico e outra parte banhada pelo Oceano Índico. E é claro que nós temos também aqui o Oceano Antártico e o Ártico lá ao norte, né? A gente não pode esquecer deles, mas vamos tratar assim, daqueles que estão mais próximos, né? Então aqui, da Austrália, a leste nós temos o Oceano Pacífico, a oeste o Oceano Índico. Quando a gente fala em Europa, nós temos aqui o Oceano Atlântico, o Oceano Ártico e aqui o Oceano Índico, um pedacinho só, né? Quando a gente fala em Ásia, nós estamos falando do quê? A costa do Pacífico, né? O Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Até aí tudo bem, né? Então, além dos oceanos, nós também temos os mares, né? Então, nós temos 3 tipos de mar: o mar aberto, o mar interior e o mar fechado. Qual é a diferença entre os 3? O mar aberto, ele é aquele que está voltado, que está praticamente escancarado para o oceano. Já o mar interior, ele é aquele tipo de mar, olha, que ele entra para o interior do continente, mas tem uma pequena passagem aqui. Então, a água do oceano, ela invade o interior do continente através de uma passagem. Tem também os mares fechados, que são aqueles que se formaram lá na época da separação da Pangeia, através da movimentação das placas tectônicas, que a configuração dos continentes fez com que ele se fechasse com uma porção de água ali no seu interior. Aí você fala assim: nossa, professora, eu pensei que isso fosse um lago. É diferente, por quê? Quando a gente fala de mar fechado, nós estamos falando de água salgada. Quando nós falamos de lago, nós estamos falando de água doce. Deu para entender a diferença, né? Então, nós temos aqui, olha, os mais importantes. Nós temos o mar Mediterrâneo,
que vai fazer a separação aqui entre Europa e África. Esse Mar Negro, Mar Cáspio, o Mar Vermelho, né? E temos alguns outros que são menos conhecidos, assim, pra gente, que a gente ouve falar menos, mas que são tão importantes quanto, afinal de contas, eles compõem uma região, eles fazem parte de um território. Quando a gente amplia a imagem e vai focar em um único continente, a gente consegue ver maiores detalhes, né? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, eu tenho um mapa da Europa. Então, nós vemos aqui, olha, o Mar do Norte, que não aparecia naquela imagem, que se trata do quê? De um mar aberto. O Mar da Noruega, que também é um mar aberto. O Mar Cantábrico. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, né? No Mar Mediterrâneo tem algumas entradinhas que também recebem nomes de acordo com as penínsulas que adentram ali naquela região, né? Que adentram aquele mar. Então, nós vemos aqui, olha, aqui na Península Itálica, a gente tem o Mar Adriático, né? O Mar Tirreno, ali que ele passa por toda essa costa aqui, o Mar Jônico, o Mar Egeu, né? Então, são mares menores, né? Eles, quando a gente olha um mapa mundi, por exemplo, a gente não consegue identificar com tanta facilidade, mas eles estão ali, eles estão presentes e têm aí a sua representatividade ali naquele local, na história daquela região, ok? Quando a gente fala também, né? Nós falamos aí dos mares, né? Agora, quando a gente fala em rios, né? Quais são os principais rios? Nós temos alguns rios bem importantes aqui nessa região da Europa, como por exemplo o Rio Ural, que fica ali na região dos Montes Urais, que eu falei na semana passada, né? Os Montes Urais que dividem aí Ásia e Europa, né? Então a gente tem o Rio Ural, que é importantíssimo para essa região. O Rio Volga, que pega tudo isso aqui. Que mais? O Rio Elba também, o Rio Danúbio, né? Que ele passa por vários países europeus. O Rio Tíber, o Rio Sena, né? Tão conhecido, falado nos filmes, tudo, né? O Rio Ebro, né? O Rio Guadalquivir, o Teixo, Douro. Então, são rios muito importantes que eles servem principalmente para o abastecimento de água dessas regiões. Certo, pessoal? Agora nós temos aqui o mapa da Ásia, né? Nós já vimos o da Europa, vamos falar um pouquinho dos rios importantes da Ásia. Aqui nós temos de mar, né? O Mar de Aral, aqui no meinho, e o Mar Cáspio, que nós tínhamos visto ali naquela outra imagem. Quais são os rios importantes? Quando a gente fala aqui na região do Oriente Médio, nós temos quem? Rio Tigre e Eufrates, importantíssimos. Na Índia, o Rio Ganges, o Rio Indo, o Rio Brahmaputra, Rio Yangtze-Kiang e o Yangtze, que é o rio amarelo, e o Rio Azul, né, que são tão famosos. Rio Yenisei, Rio Obi, Rio Lena. Então, são vários rios aí que compõem essas bacias hidrográficas que são responsáveis por abastecer essa região aí, essa região asiática, certo? Se tiver alguma dúvida, se algum detalhe passar, vocês podem me chamar e perguntar, ok? Agora, falando lá na Austrália. A Austrália, ela tem, assim, uma peculiaridade, né? Quando a gente fala no mar australiano, nós temos inúmeras ilhas. Porque aqui é o mapa da Austrália, mas a Austrália, ela só é um país num continente formado por várias ilhas. Então, nós temos inúmeras ilhas ao redor da Austrália
Eu ampliei aqui para vocês conseguirem visualizar os importantes rios ali australianos, mas vocês precisam saber o quê? Que várias ilhas formam essa região e em volta dessas ilhas existem também os mares, né? Esse mar de coral é importantíssimo para a biodiversidade do planeta, porque ele é onde tem a maior barreira de corais do mundo. Também é nessa região que se formam os atóis, que são verdadeiras ilhas de coral. Depois vocês peguem lá no Google, coloquem assim, atóis da Oceania. Vocês vão ver as imagens assim, uma imagem mais linda que a outra. Vale muito a pena pesquisar. Mas vamos aí aos rios australianos, né? Que é o foco agora aqui quando a gente fala de Oceania, tendo a Austrália como seu maior país, o seu maior representante. Vamos ver aqui o que a Austrália tem para nos apresentar. Primeira coisa, vocês podem perceber que os rios eles se concentram numa região mais isolada, né? Mais aqui para o sul e o leste, né? E o rio Flinders ali ao norte australiano, né? Só que você pode perceber toda uma outra região aqui, uma grande área do território australiano que não tem grande representatividade hidrográfica, ou seja, que tem poucas presenças de rios. Aqui eu estou mostrando os maiores. Claro que tem rios menorzinhos aqui, às vezes rios temporários, né? Rios que secam em algum período do ano e depois no período da chuva eles voltam. Mas nós vamos falar desses daqui especificamente. Essa região da Austrália aqui, ela é uma região bastante árida, por isso que não tem rios assim tão expressivos. Nós temos aqui o rio Murray, o rio Querido, Bocara e o Flinders. São os mais importantes rios australianos, ok? E agora, pessoal, a cerejinha do bolo para a gente encerrar esse capítulo com chave de ouro, que é o mapa do quê? O mapa mundi de vegetação. É através desse mapa que a gente pode ver as diferenças de paisagem de cada região ou de cada continente e até mesmo assim a diversidade de paisagens dentro de um único continente. Vocês estudaram ano passado toda essa região aqui e a África, não foi? Agora nós vamos ver o restante. Por que esse mapa é tão especial e por que eu falo que ele é a cerejinha do bolo pra gente? Porque é sobre esse cara aqui, ó, o trabalho de vocês, o trabalho do segundo bimestre. Ou vocês acharam que eu não ia passar trabalho nesse bimestre? Ora, a professora Thelma não seria Thelma se não passasse um trabalho por bimestre, não é mesmo? Lembrando que trabalho é trabalho, não é uma pesquisinha, não é uma lição de casa, é um trabalho. Vocês vão ter que se empenhar aqui, ó, para mostrar o que tem de bacana aqui nesse mapa para mim, tá bom? Mas eu prometo que vai ser um trabalho bem legal, ainda mais porque a gente está vivendo aí um período todo diferentão e eu não ia passar assim uma coisa tão difícil para vocês, né? Podem ficar tranquilos. Mas acalmem o coração que eu vou explicar o conteúdo primeiro e depois eu explico o trabalho, beleza? Vamos lá então. Vamos fazer assim uma autópsia aí nesse mapa. Bom, nós temos aí os tipos de vegetação, os tipos de domínio, né, que estão representados nesse mapa. Temos a tundra. Deixa eu largar a caneta porque eu não preciso dela, porque eu tô assim tentada a escrever aqui na TV. A tundra, a taiga, floresta temperada, floresta tropical, campos, savana e deserto. Bom, desses daqui, todos estão presentes nos continentes que nós estamos estudando. Então, você pode perceber que, olha, mais aqui ao norte, onde nós temos ali a Sibéria, uma região extremamente gelada, nós temos o quê? Tundra e taiga. Aí, nessa região aqui, olha, de verde, o que nós temos? A floresta temperada, que é aquela floresta que vocês aprenderam
lá no 6º ano, que é aquela a floresta que a gente chama até mesmo de subtropical, que são florestas de lugares mais frios, né? Não chega a ser tão frio quanto a taiga, mas é friozinho sim. Temos a floresta tropical. Por que a floresta tropical, pessoal? Porque a floresta tropical, ela fica aqui, ó, entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Qual é a característica principal de uma floresta tropical? Lembra aqui, ó, da linha do Equador? O que acontece na região da linha do Equador? Chove muito e faz o quê? Muito calor. Então, nessa região aqui, entre os trópicos, nós temos o que nós chamamos de floresta tropical, com uma característica bem específica que lembra quem? A nossa floresta amazônica, uma floresta de mata bem fechada, com árvores altas, folhas bem verdes e árvores que não perdem as suas folhas assim quando muda-se de estação. Por quê? É uma região que chove o ano todo, praticamente todos os dias. Então, nós temos também aqui a floresta tropical, principalmente nas ilhas aqui, olha, que compõem a Oceania, né? A Indonésia tá aí. Quando você vê imagens da Indonésia, você pode ver que é uma região com muita floresta. Tem ali também, né? Muito mar, muita praia, só que uma região de mata fechada. Temos os campos, que são regiões assim mais abertas, principalmente onde? Ali na Austrália, as planícies aqui, né? Da China. A savana, que tem uma parte assim menor, né? E as regiões desérticas. Então, nós temos poucas regiões desérticas, mas elas estão aqui. Agora, gente, olha que interessante. Aqui, ó, numa região desértica, numa região de campos, olha o que nós temos aqui. Tá vendo esse lilás aqui, quase roxinho? O que é esse lilás? Taiga. Aí você fala assim, nossa, professora, como pode uma região de taiga perto de um campo e de um deserto? Que coisa louca é essa? A gente não segue ali as zonas climáticas da Terra? Sim, mas o que nós temos aqui? Lembra lá do mapa de relevo, onde eu mostrei para vocês a Cordilheira do Himalaia? Ele está aqui, olha. Como é uma região extremamente alta, eu falei também para vocês já, assim, ao longo desses anos que vocês me suportam aí dando aula de geografia para vocês, uma das coisas assim que eu repito exaustivamente é o quê? Quanto mais alto é, mais frio vai ser. Então aqui, o Himalaia, como é uma cadeia montanhosa muito alta, é claro que vai ser mais frio. Se é mais frio, a vegetação vai mudar? Obviamente, vai mudar sim. Então, aqui nessa região do Himalaia, nós temos o quê? Uma vegetação de taiga. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Eu vou fechar aqui as explicações de hoje aqui nesse mapa, por quê? Eu vou passar um trabalho para vocês sobre os domínios morfoclimáticos dessas regiões. Qual é o trabalho? Eu sei que vocês estão assim muito ansiosos, mas calma, gente. Acalma o coração. Já vou falar para vocês. Rufam os tambores, porque eu sei que vocês estão muito animados, porque eu sei que vocês amam fazer meus trabalhos, tá bom? Então, ó, bora lá. Trabalho do segundo bimestre. Qual é o tema? Domínios morfoclimáticos da Europa, Ásia e Oceania. Fazer um slide show com as paisagens representando cada um dos domínios. Data de entrega no dia do meu aniversário. Olha que lindo, gente. O trabalho de vocês vai ser o meu presente de aniversário. Chique, né? Então, olha, eu acho que eu mereço uma coisa boa, hein? Então, vamos lá. Um slide show. O que é um slide show, professora Thelma? Por que você inventa? Calma. É uma apresentação de slides ou um vídeo só com fotos.
você pode fazer usando vários aplicativos de celular ou usando o seu computador através do programa do PowerPoint. Eu já até dei uma aula de PowerPoint para vocês. Vou fazer um tutorial para vocês separado, para esse vídeo não ficar tão extenso. Faço um tutorial para vocês explicando passo a passo de como fazer um slideshow. Mas em suma, o que eu quero? Eu quero que vocês façam um vídeo. Se tiver música, melhor, vai ficar mais animadinho de assistir, né? E o que vocês vão mostrar? Eu não quero, gente, que fique escrevendo texto. Eu quero que vocês mostrem imagens. Então, você vai colocar assim, domínio dos campos, por exemplo. Você vai escrever que domínio que é. Vai pegar a foto de um lugar. Da onde, gente? Pelo amor de Deus, não me vem com foto de Brasil, Estados Unidos. Nós estamos estudando Europa, Ásia e Oceania. Então, vocês vão pegar paisagens de regiões desses continentes e classificar o domínio. Lá no slideshow, você vai colocar a foto, escrever o domínio e o país onde aquele domínio está. É só isso. Quantas imagens? Eu acho, assim, que por se tratar de 3 continentes, pelo menos 15 imagens, tá bom? 5 imagens de cada continente, eu acho que é o mínimo. Mas vocês podem usar a criatividade de vocês, aproveitar para pesquisar. Eu sei que vocês amam fazer isso e vocês podem colocar mais imagens, se assim vocês quiserem. Mas, no mínimo, 5 de cada continente e, claro, representando domínios diferentes, tá bom? Por favor, não coloquem do mesmo domínio as 5 imagens, certo, pessoal? Por enquanto é só, vou ficando por aqui, prometo que eu deixo aí o tutorial para vocês de como fazer um slideshow. Vou pegar lá do YouTube e coloco o link para vocês. Por hoje eu fico por aqui. Não fico por aqui. Eu já ia esquecendo, gente. Então, vou passar para vocês, como o trabalho é só para o dia 29 de abril, vou passar os exercícios, né? Para a gente concluir aí esse capítulo. Então, vamos lá. Vou anotar aqui. É isso mesmo, gente. Eu tô escrevendo no hack, mas eu prometo que eu apago. Já fiz o teste antes, não vai estragar não, tá bom? Então, olha. Livro, páginas 24, olha como eu tô boazinha, 24 e 25, só isso, tá bom? Pra quando isso? Pra próxima semana. E essa lição aqui, gente, não precisa mandar pra mim. Não precisa tirar foto e me mandar. Por quê? Nós vamos fazer a correção através de videochamada, tá bom? Eu faço a videochamada com vocês, a gente faz a correção e também tem várias outras lições no livro que eu vou fazer junto com vocês. Ok, pessoal? Por enquanto é só, vou ficando por aqui. Beijos no coração. Cuidem-se, mantenham aí a rotina de estudos que logo, logo a gente vai estar junto, logo, logo as coisas voltam ao normal. Eu, assim, ó, não vejo a hora de tudo voltar a ser como era antes, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, pessoal. Tchau!